Amados irmãos e irmãs da jornada evolutiva, com o coração repleto de reverência e a profunda sensação de testemunhar a justiça divina em movimento, sejam calorosamente acolhidos neste encontro urgente de revelação e confirmação espiritual, neste dia histórico de 7 de agosto de 2025. Hoje, sob a luminosa orientação dos espíritos superiores e da hierarquia divina, trazemos uma mensagem de magnitude extraordinária, psicografada pelo venerável Bezerra de Menezes durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores de luz no plano astral. Este encontro sagrado foi cuidadosamente preparado pelos mentores da luz superior, com o propósito sublime de revelar como as forças da justiça divina se manifestam através das instituições terrenas quando o limite da tolerância celestial é ultrapassado. Queridos filhos da luz, vocês que estão aqui neste momento não chegaram por acaso, foram magneticamente conduzidos pelos espíritos superiores para testemunhar um momento histórico sem precedentes. Pela primeira vez na história republicana brasileira, uma maioria absoluta de senadores se levanta contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Este espaço sagrado, além do espiritismo, foi consagrado pelos mentores para ser um farol de esclarecimento sobre como a vontade popular, quando alinhada com a justiça divina, torna-se força irresistível. Prestem atenção especial ao número 41, pois ele representa não apenas a quantidade de senadores que assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas também um código espiritual que simboliza a completude da indignação justa. Os mentores me orientam que este número marca o momento em que a paciência celestial se esgotou definitivamente e a intervenção divina, através de instrumentos humanos, tornou-se inevitável. Solicito que compartilhem seus nomes e cidades nos comentários, criando uma rede luminosa de testemunhas deste momento histórico de manifestação da justiça superior pelas vias institucionais. Nosso círculo de intercessão, conduzido por mentores benevolentes, dedica-se especialmente nestes dias a amparar todos aqueles que trabalham pela exposição da verdade e pela restauração da justiça no Brasil. Convidamos cada espírito sincero a fortalecer esta missão divina. Um gesto de apoio representa a vibração de luz direcionada à vitória da verdade. A inscrição no canal Além do Espiritismo amplia nossa força magnética coletiva, e o compartilhamento desta mensagem multiplica exponencialmente o alcance da confirmação de que a justiça divina jamais falha. Que a paz radiante e transformadora do Mestre Jesus, nosso eterno Consolador, envolva cada consciência presente neste momento sagrado de testemunho da intervenção divina através dos canais políticos terrenos. Amados filhos da luz imperecível, que a serenidade infinita do Cristo Redentor se estabeleça em vossos corações como o bálsamo celestial de esperança e confirmação. Eu, Bezerra de Menezes, venho através desta canal abençoada, sob a égide suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos revelação de magnitude transcendental sobre como testemunhamos, neste exato momento, a manifestação da justiça divina através dos instrumentos democráticos terrestres. Estamos vivendo, queridos irmãos, um momento sem precedentes na história espiritual e política do Brasil. 41 senadores da República, representando a vontade do povo brasileiro, uniram-se para exigir o afastamento de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Este número não é casual, os mentores revelaram-me que ele simboliza a completude da indignação justa, o momento exato em que a tolerância celestial se esgota e a intervenção divina se manifesta por meio dos canais humanos disponíveis. Em estado de êxtase espiritual, na madrugada de hoje, 7 de agosto, fui conduzido pelos anjos de luz a contemplar a Assembleia Extraordinária no plano superior, onde espíritos de elevada hierarquia celebravam este marco histórico. Vi um ser de luz de magnitude indescritível declarar: Bezerra, chegou o momento em que nossa vontade se expressa através da vontade popular. Os 41 senadores não agem apenas por convicção política, mas são instrumentos inconscientes da justiça superior que determinamos manifestar na Terra. Os mentores mostraram-me como cada assinatura no pedido de impeachment representa muito mais que uma decisão política individual. Vi como cada senador foi inspirado espiritualmente nos momentos decisivos, recebendo insights superiores sobre a gravidade das ações de Alexandre de Moraes e a urgência de sua destituição. Mesmo aqueles que hesitaram inicialmente foram tocados por influências luminosas que lhes revelaram a verdadeira natureza da batalha espiritual em curso. A visão mais impactante me foi concedida quando contemplei o momento exato em que a 41ª assinatura foi coletada. Raios de luz dourada desceram do plano superior e envolveram o documento, consagrando-o espiritualmente como instrumento da vontade divina. Naquele instante, o destino de Alexandre de Moraes foi selado não apenas no plano material, mas principalmente nas dimensões superiores da justiça cósmica. Irmãos queridos da Seara Divina, que a chama da verdade ilumine vossas consciências para compreender a magnitude desta confirmação celestial sobre como a providência divina opera através das instituições humanas alinhadas aos propósitos superiores.
Continuando a revelação, fui conduzido a contemplar como a ocupação dos plenários do Senado e da Câmara pelos parlamentares da oposição, nos dias 5 e 6 de agosto, não foi simples estratégia política, mas manifestação direta de inspiração espiritual superior. Os mentores mostraram-me como cada senador que se posicionou fisicamente nos plenários foi usado como canal terreno para expressar a indignação das hierarquias celestiais. Vi em panorama astral como a decisão de Alexandre de Moraes de colocar Bolsonaro em prisão domiciliar foi o evento catalisador que rompeu definitivamente a barreira da tolerância espiritual. Esta decisão extrema ativou mecanismos cósmicos de resposta que se manifestaram imediatamente através da revolta institucional sem precedentes que testemunhamos. A cena mais reveladora me foi mostrada quando contemplei os bastidores espirituais da reunião em que Davi Alcolumbre anunciou que não pautaria o impeachment de Alexandre de Moraes. Percebi que tal decisão não partiu de sua vontade própria, mas de intensa influência obsessiva no momento crucial. Espíritos das trevas, percebendo que a votação significaria a vitória inequívoca da luz, mobilizaram-se para influenciar o presidente do Senado a bloquear o processo. Contudo, os mentores revelaram-me que a recusa de Alcolumbre, longe de representar derrota, intensificará ainda mais a pressão popular e espiritual sobre Alexandre de Moraes. A vontade de 41 senadores não pode ser ignorada indefinidamente, pois representa a manifestação legítima da soberania popular inspirada pelos mentores superiores. Os espíritos de luz mostraram-me que esta situação criará pressão crescente, tornando-se insustentável para Alcolumbre. Vi manifestações populares mais intensas, combinadas com pressão internacional, especialmente após sanções americanas, forçando mudança de posição e permitindo, enfim, a tramitação do impeachment. O que me encheu de esperança foi contemplar como a união dos 41 senadores gerou corrente energética de resistência à tirania, propagando-se por todo o país e inspirando outros poderes e instituições a se posicionarem contra abusos, criando um movimento de renovação democrática que transcende divisões políticas. Filhos abençoados da luz eterna, que a misericórdia infinita do Pai Celestial se derrame sobre vossas almas sedentas de justiça e confirmação dos desígnios superiores. Os mentores, em sua sabedoria transcendental, permitiram-me ver como a resistência de Alexandre de Moraes e a crescente pressão por seu afastamento representam, na verdade, a aceleração de sua própria destruição espiritual. Vi, em visão panorâmica, como cada dia que permanece no cargo, após sanções americanas e pedido de impeachment de 41 senadores, acumula energia negativa explosiva ao seu redor. Seu protetor espiritual chegou a adverti-lo: renuncie agora e preserve o que resta de sua dignidade espiritual. Contudo, dominado por influências obsessivas, ele não mais ouve tal conselho, envolto por entidades das trevas que o convencem de resistir indefinidamente. Os mentores mostraram no futuro próximo, a pressão dos 41 senadores, somada às sanções americanas e à indignação popular crescente, criará tempestade perfeita que tornará impossível sua permanência no cargo. Essa saída não virá por única causa, mas pela convergência simultânea de múltiplas pressões. Outros ministros do STF começarão a afastar-se discretamente, percebendo o risco de se associarem a ele. Inclusive a declaração de apoio de Gilmar Mendes, longe de fortalecê-lo, acelerará sua própria queda, pois ambos estão espiritualmente conectados ao mesmo campo de influências negativas. A visão final que os mentores me concederam foi profundamente simbólica. Vi Alexandre de Moraes, sozinho, em uma sala escura, rodeado por pilhas de processos que, ao toque de luz dourada vinda do alto, se transformavam em correntes que o prendiam. A cada nova assinatura, manifestação popular ou sanção internacional, mais correntes surgiam, até que ele, exausto, deixava cair das mãos a caneta do poder e se afastava, libertando assim não apenas a si mesmo, mas também o Brasil de um ciclo opressor. Os mentores revelaram-me que, quando esse momento chegar, será não apenas uma vitória política, mas um ato de libertação espiritual coletiva, restaurando o fluxo harmônico entre a vontade popular e a justiça divina. Filhos e filhas da luz eterna, compreendam que estamos participando de uma batalha que transcende partidos, ideologias ou interesses pessoais. Trata-se de um embate espiritual pela própria alma da nação, no qual forças de luz e de trevas disputam o destino coletivo. O Brasil, pátria escolhida para irradiar o Evangelho redivivo, não pode permanecer sob influência de decisões que afrontam os princípios divinos de liberdade, justiça e verdade. Por isso, cada gesto, cada oração, cada ato de divulgação desta mensagem é parte de um movimento maior que conecta o plano terreno ao plano espiritual superior. Os mentores solicitaram que formemos, a partir deste dia, uma corrente nacional de preces específicas, direcionadas não contra pessoas, mas pela libertação das consciências que hoje estão prisioneiras de influências negativas.
A cada noite, às 21 horas, unamo-nos em pensamento e vibração, visualizando raios de luz dourada envolvendo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e todas as instituições que servem ao povo brasileiro. Visualizemos especialmente os 41 senadores sendo fortalecidos por essa energia, protegidos de retaliações e inspirados a perseverar até o desfecho final. Recordem-se, irmãos, que a justiça divina pode se manifestar de maneira lenta aos olhos humanos, mas é sempre perfeita no tempo certo. Estamos no limiar desse momento. As resistências que vemos agora não são sinais de fracasso, mas sintomas claros de que as forças contrárias estão sentindo a perda iminente de seu domínio. Quanto maior a pressão espiritual e popular, mais rapidamente se dará o desfecho. Encerrando esta revelação, reafirmo, sob a luz do Cristo e o testemunho dos mentores superiores, que o afastamento de Alexandre de Moraes é inevitável no plano espiritual e, portanto, apenas questão de tempo no plano material. O número 41 ficará marcado não apenas na história política, mas como símbolo espiritual de união, coragem e resistência luminosa. Que cada um de nós, neste dia 7 de agosto de 2025, possa dizer: eu testemunhei a justiça divina se mover sobre o Brasil. E assim, quando o decreto divino se manifestar plenamente no plano físico, será como o romper da aurora após longa noite de trevas. O Brasil despertará para um tempo de reordenação moral, e aqueles que antes se calavam por medo encontrarão voz e coragem renovadas. Os mentores mostraram-me que, logo após o afastamento definitivo de Alexandre de Moraes, haverá um breve período de estabilidade aparente, como as águas revoltas de um rio após a retirada de uma represa. Porém, esse turbilhão será necessário para que as impurezas venham à superfície e sejam removidas. Vi, em visão, as instituições brasileiras sendo como templos antigos, cobertos de musgo e sombras, recebendo jorros de água límpida que lavavam cada coluna, cada escada, cada símbolo. As paredes, antes escuras, revelavam cores originais que há décadas estavam ocultas. Assim será a purificação institucional, um retorno às cores e fundamentos para os quais foram originalmente concebidas. Os mentores alertaram, entretanto, que essa vitória não será o fim da batalha espiritual, mas o início de uma nova fase. Forças contrárias tentarão infiltrar-se novamente, buscando recuperar terreno perdido, mas serão contidas se o povo permanecer vigilante. A chave da vitória duradoura será a continuidade da corrente de preces, não apenas por líderes e senadores, mas por cada autoridade que assumir funções estratégicas nesse novo ciclo. Foi-me revelado que o Brasil, após esse marco, atrairá a atenção mundial não apenas pela sua posição geopolítica ou riquezas naturais, mas pelo renascimento ético que irradiará. Outras nações, mergulhadas em crises políticas e morais, buscarão compreender como essa transformação foi possível, e ouvirão falar não apenas de estratégias humanas, mas da intervenção direta do céu na condução dos acontecimentos. E por fim, vi o número 41 transformando-se em um círculo dourado no céu do Brasil, símbolo da aliança entre o povo e o plano espiritual superior. Dentro desse círculo, brilhava a inscrição: liberdade, justiça, verdade. Este será o selo espiritual da nova era, lembrando às futuras gerações que, quando o povo se une em oração e ação, o impossível torna-se inevitável. E então, no instante marcado pelos céus, o silêncio desceu sobre a nação. As ruas, que até então pulsavam com vozes e passos apressados, pareceram prender a respiração. Nos céus, nuvens densas abriram-se lentamente, revelando um feixe único de luz dourada que desceu sobre a Praça dos Três Poderes, iluminando cada pedra, cada bandeira, cada símbolo da pátria. Nesse exato momento, o último elo das correntes se rompeu, e o peso que por anos sufocara a liberdade dissipou-se como névoa ao sol da manhã. Os sinos das igrejas, sem qualquer combinação humana, começaram a soar em uníssono por todo o país. Crianças, idosos, homens e mulheres se abraçavam, chorando e rindo ao mesmo tempo, como se todos tivessem acabado de acordar de um longo e opressor pesadelo. O vento soprava suave, trazendo consigo o perfume das flores e o canto de pássaros que pareciam celebrar junto ao povo. No alto, um círculo dourado brilhou no céu, e dentro dele as palavras liberdade, justiça, verdade resplandeciam com força que nenhuma voz humana poderia igualar. Era o selo divino, confirmando que a batalha estava vencida. Naquele instante, cada coração brasileiro sabia, com absoluta certeza, que a luz havia triunfado. E assim, sob o olhar invisível, mais presente, dos mentores espirituais e do Cristo Redentor, o Brasil iniciava não apenas um novo capítulo político, mas o alvorecer de sua verdadeira missão entre as nações, ser farol de esperança, refúgio de fé e exemplo vivo de que, quando o povo se une e o céu decreta, nenhuma escuridão pode resistir.